Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu fiquei de fazer um vídeo sobre derivadas integrais, algumas coisinhas, o básico. Eu não vou focar tanto em integral, vou explicar no final para quem tiver interesse, para quem tiver curiosidade em ver uma outra maneira de utilizar integrais, não somente para calcular áreas embaixo de curvas. Se bem que agora vocês não estão usando para isso, né, as integrais, porque todas as curvas que vocês vão receber nesse primeiro período são curvas com formas geométricas conhecidas, cuja área a gente já sabe. Triângulos, retângulos, quadrados, todas essas áreas que vocês já conhecem, trapézios, né, principalmente. Então, vocês não vão precisar, só precisa calcular cada área de cada figura individualmente e depois somar tudo. Não precisa estar se preocupando agora em calcular tudo de uma vez só. Mas, enfim, eu vou mostrar também como usar integrais para retornar a função que você tinha antes. É bem interessante, é muito legal. Para quem tiver curiosidade, vai ser no final do vídeo. Para quem tiver aí interesse em saber outra forma de utilizar integrais, assista até o final. Não é uma obrigação saber disso agora, vocês é a título de curiosidade realmente. O que vocês precisam saber, de olho fechado, com os pés amarrados, é derivar polinômios. Derivar polinômios, como vocês sabem, porque funções polinomiais conseguem descrever posição, velocidade e aceleração. Então, a gente necessita saber derivar polinômios. Não adianta passar o primeiro período sem saber isso, porque depois vocês vão precisar. Então, assim, é adiar o inevitável. Precisa saber. Derivar polinômios, como é? Vamos lembrar. Desce o expoente multiplicando o coeficiente. Independente do número que tiver no expoente, você vai descer ele. Tem uma coisa aqui, outra coisa aqui e uma coisa aqui. Essa aqui tem que multiplicar essa, independente do valor. Independente, você vai ter que pegar esse valor inicial e multiplicar. Aí você faz o que com esse valor inicial? Subtrai 1. Não é para subtrair 1 e depois multiplicar. Primeiro multiplica e depois subtrai. Vamos lá. Se tiver uma constante, a derivada é igual a zero. O que é constante? É um número real, né? 5, 4, menos 3. Todo número é real. Uma raiz de 3. Tudo que não tiver acompanhando uma variável é constante. Certo? Tudo. Independente de ser uma raiz, de ser eu ia dizer cosseno, mas tem que ser o cosseno de alguma coisa, né? Se for um cosseno de 2, é variável ou é constante? É constante, porque eu tenho cosseno de 2. Então, eu sempre vou receber um número real. Eu não posso mudar isso aqui. Se eu tivesse cosseno de t, seria uma variável. Aí eu poderia derivar e encontraria um número. Eita, que tá a festa dos cachorros aqui. Sempre lembrar que, quando não aparece expoente na variável, ele é igual a 1. Né? Sempre que não tiver um número lá em cima, vai ser 1. 1 menos 1 é 0, obviamente. Todo número elevado a 0 é 1. Logo, a gente não precisa escrever t elevado a 0. T elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, independente do que você multiplicar por t elevado a 0, vai retornar a mesma coisa que tem. Então, não precisa colocar. Não está errado se você coloca. Absolutamente certo. Porém, é um rigor desnecessário. Entendeu? Vamos lá. Um exemplo aqui. Peguei aqui uma... Toda vez eu toco na tela e o vídeo corta. Salva. Eu tenho aqui uma função arbitrária f de x. Essa f de x... escrevi aqui, inventei uma função, x² menos 3x ao cubo mais 5. Sempre que a gente coloca uma linhazinha em cima, quer dizer que você está fazendo uma derivada. Você vai contar quantas linhas tem. Eu fiz aqui outra linha sem querer. Se eu tenho uma linha só, eu derivei aquela função somente uma vez. Se eu tenho duas linhas, derivei duas vezes. Se eu tenho três linhas, derivei três vezes e assim por diante. A gente pode escrever assim ou assim, né? A derivada da minha função f em relação à variável x. Ou em outros casos, né? A gente tem a derivada da minha função x em relação a t, que é o tempo. Ou a derivada da minha função v de velocidade em relação ao tempo. Ou isso aqui é a mesma coisa que a derivada da minha função x em relação ao tempo, só que duas vezes, né? A derivada segunda em relação ao tempo.
não foca nisso. É só a título de curiosidade. Você precisa saber que você pode derivar mais de uma vez a mesma função. Vamos lá, como é que a gente deriva uma função polinomial? Décimo multiplicando, décimo expoente multiplicando. 2 vezes 1, que está aqui escondido, 2 vezes 1 é 2. Agora eu vou diminuir. Quanto é 2 menos 1? 2 menos 1 é 1. Não preciso colocar, né? Não tem necessidade. Então, posso ficar somente com 2x. Menos, repete o sinal, 3 vezes 3, décimo expoente multiplicando, dá 9. 3 menos 1, veja que eu não vou subtrair primeiro e depois multiplicar. Primeiro multiplica, depois subtrai. 3 menos 1, 2. Então, eu vou ficar com 9x². Isso aqui é o quê? Constante ou variável? Existe alguma coisa que eu posso substituir aqui que vai transformar esse 5 em outro número? Não. Logo, é uma constante. Derivada de constante é 0. Eu posso tirar esse 0, é irrelevante, e deixar somente 2x menos 9x². Essa aqui é a minha primeira derivada. Eu posso derivar quantas vezes eu quiser. Vamos derivar de novo. Vou pegar essa função aqui. Não vou pegar essa daqui, né? Porque não faz sentido. Eu vou pegar essa para derivar. Não, essa aqui eu já derivei. Eu quero derivar 2 vezes, então já vou partir da primeira derivação e vou chegar na segunda. Aqui tem o número 1. 1 vezes 2, 2. 1 menos 1, 0. Não preciso colocar x elevado a 0 aqui, porque x elevado a 0 é 1. 2 vezes 1 é 2. Não precisa, já bota 2 direto. Menos, repete o menos, 2 vezes 9, 18. Diminui 1, 2 menos 1, 1. Vou ficar somente com x. 2 menos 18x. Posso derivar novamente? Posso. Eu vou ter um f, 3 linhazinhas aqui, que significa a derivada terceira da minha função x. 2 é o quê? Constante. Logo, a derivada é 0. Não preciso colocar. Repete o menos. Aqui tem o número 1. 1 vezes 18. 18. 1 menos 1, 0. Logo, a minha derivada terceira é menos 18. Agora, vamos partir para o que a gente conhece, para o que a gente faz usualmente, né? Eu posso enxergar que a minha função f original, ela é a minha x de t, a minha função da posição, só que variando agora em função do tempo. Não é mais uma função qualquer variando na variável x. Agora é uma função variando na variável t. A depender do tempo, a gente muda o valor, né, da posição, da velocidade e da aceleração. Se eu tenho uma função da posição que pode ser descrita por 5t ao cubo, isso aqui eu inventei essa função, 5t ao cubo mais 49t menos 6t quadrado mais 9. A minha f', a minha primeira derivada, vai ser a velocidade. Então, ao invés de colocar o meu f', eu posso botar um v de t. Então, vou ter a minha função da velocidade variando ao decorrer do tempo. Desce o 3 multiplicando, 3 vezes 5, 15. 3 menos 1, 2. Logo, 15t². Aqui, 1 vezes 49, 49. 1 menos 1, 0. T elevado a 0 é 1. 49 vezes 1 é 49. Só basta colocar o 49. 2 vezes 6, 12. Repete o sinal de menos. 2 vezes 6, 12. 2 menos 1, 1. Né? T elevado a 1 é t. Não preciso colocar 1 aqui. 9 é constante. Derivada de constante é 0. Não preciso colocar. A minha f', a minha derivada segunda, é igual à aceleração. Logo, eu posso pegar essa minha função da velocidade e derivá-la para encontrar a aceleração. Vamos lá. 2 vezes 15, 30. Mais rápido agora, né? 2 vezes 15, 30. 2 menos 1, 1. 30 vezes t somente. Derivada de constante, 0. Menos t elevado a 1. 1 vezes 12, 12. 1 menos 1, 0. Não preciso colocar o t elevado a 0. Logo, a minha função da aceleração é somente 30t menos 12. Acabou aqui a derivada. Vou fazer um videozinho sobre integral.
Agora vamos aí para as integrais, quem tem curiosidade aí. Para que serve a integral? Uma outra forma da gente usar integrais. Vamos dizer que a gente recebeu somente a função da aceleração. Só que a gente quer descobrir que função da posição que originou aquela função da aceleração. Tá entendendo? A gente sempre faz o quê? Sai da função da posição, vai para a função da velocidade, chega na função da aceleração. Mas é possível a gente sair da função da aceleração e conseguir chegar na função da posição? É possível, fazendo um processo inverso chamado integrais. Essas integrais aqui são do tipo indefinidas, porque a gente não tem parâmetros aqui na cabecinha e aqui no rabinho. Que parâmetros são esses? Basicamente são dois números que a gente utiliza para substituir no final, né? Depois vocês vão saber disso melhorzinho. Como a gente não tem esses parâmetros, assim que terminar o cálculo, a gente precisa colocar um mais C. Bota um mais C no final, que significa mais uma constante desconhecida, que ela é desconhecida porque não temos parâmetros para encontrá-la. Então, a gente coloca dizendo assim, olha, tem um valor aqui que a gente não sabe, mas que precisa ser somado a essa função depois que a gente tiver os parâmetros. Ok, vamos lá. Recebemos a função da aceleração, 30t menos 12. E a gente quer chegar na função da posição. Como é que faz isso? A gente vai integrar ela em relação a um diferenciável. Um diferencial. Que diferencial seria esse? É o diferencial da variável que a gente derivou. A gente derivou em função de t. Então, o meu diferencial vai ser dt. Se fosse aqui em cima, seria dx. Depois vocês vão entender melhor. Mas aqui é nomenclatura. O que importa é saber fazer. A gente tem aqui 30t menos 12 dt, que é o que valida essa integral, que a gente está derivando, a gente está integrando em relação a t. Quando a gente tem uma integral de um polinômio, a gente pode separar os termos do polinômio em integrais diferentes. É uma propriedade das integrais. Então, a integral de 30t menos 12 dt é o mesmo que a integral de 30t dt menos, esse menos aqui, ó, 12 dt. Dividir, aí eu divido também o dt para os dois. Outra propriedade das integrais é que a gente pode pegar tudo que for constante e colocar para fora da integral. Então, a gente vai ter a integral de 30t dt menos 12 integral de dt. Propriedade de integral. Como é que se integra um número? A integral de x dx, ela é x elevado a n, que é o expoente que tiver lá. Esse aqui é um nzinho que tem aqui em cima. N é qualquer expoente. Mais 1 dividido por n mais 1. Como assim? A integral de 30t menos 12 dt, essa aqui, por fim, vai ser o quê? A integral de 30t, repete o 30 porque 30 é constante. Eu só integro a variável, repete o 30. Eu somo 1 no expoente, ó, n. Qual o n que está aqui? É o 1. Então, eu vou ter 1 mais 1, que é 2, e eu divido pelo resultado que eu obtive. Como eu obtive 2 aqui, eu vou dividir por 2 aqui embaixo. Só isso, só, acabou, já integrei essa primeira parte. Menos 12, repito, porque é constante. Inclusive, aqui eu poderia ter colocado 30 aqui fora, sabe? Podia ter colocado. Seria só a integral de t dt, já que 30 é constante e a gente não integra constantes, integra só variáveis. Menos, repete o 12. A integral de dt é sempre t. Se eu for explicar isso aí, o vídeo vai ficar muito longo. Mas a integral, quando a gente não tem variável, ela é sempre a variável sozinha aqui. Se fosse dx, a integral seria x. Como é dt, vai ser t. Então, aqui é menos 12t. Acabou. Mas no final, eu tenho que somar um c, que é uma constante que eu não conheço. Aí, vamos só dividir isso aqui, né? 30 dividido por 2 dá 15, t quadrado, menos 12t, mais uma constante que eu desconheço. Integramos
a função da aceleração. Onde foi que a gente chegou? Na função da velocidade, ó, 15t² menos 12t mais c. Não tem como eu saber que esse c é 49. Eu tô sabendo agora que eu tô comparando, né? Que esse czinho aqui que eu somei é 49. Se eu tivesse parâmetros aqui, eu não precisaria colocar o c, porque o 49 já ia aparecer por si só. Quando eu tivesse os parâmetros, já ia aparecer o número 49. Como eu não sei, eu coloco mais c, que é uma constante desconhecida. Se a gente comparar, a gente vai saber que essa constante desconhecida é o 49. Ou seja, consegui sair da aceleração e cheguei na velocidade. Como é que eu faço agora para chegar na posição? Basta integrar a da velocidade. Integrando 15t² menos 12t mais c dt, ó, tem que integrar tudo, inclusive a constante. Divido, posso dividir, integrando 15t² dt menos 12t dt mais c dt, posso dividir, e aí eu já vou direto aqui integrar. Repito 15 porque o 15 é constante, somo 1 em cima, ó, 2 mais 1, 3. Divido pelo resultado. O resultado não é 3, divido por 3. Menos, repito 12. 1, que tem 1 aqui, ó. 1 mais 1, 2. Divido pelo resultado. 2 aqui, 2 aqui. Mais c é constante. Eu repito a constante e aí eu vou ter uma integral só de dt. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. 12 é constante, c é constante, é tudo constante. Então, eu vou repetir o c e vou integrar somente dt. A integral de dt, eu já disse que é t. Preciso somar uma constante? Preciso. Por quê? Porque essa constante pertence a outra integral. Essa constante aqui é um número, que a gente não sabe, mas é um número. Nessa outra integral existe outro número que a gente também não sabe. Então, eu tenho que somar aqui outro c. Botei aqui c1. Vamos resolver. 15 dividido por 3 dá 5, t ao cubo. 12 dividido por 2, 6t². Repito ct, mais c1. Chegamos na função da posição, chegamos, pô. Vê, 5t ao cubo, 5t ao cubo. Menos 6t², menos 6t². Um número multiplicando t. Aqui a gente tem um número multiplicando t. Não sabemos que número é esse, mas sabemos que existe um número que multiplica t. Mais uma constante sozinha, 9. E aqui essa constante sozinha. Repito, se tivéssemos parâmetros, conseguiríamos saber sem precisar colocar c. Como não temos, é isso aí. Para que isso serve quando a gente não tem parâmetros? Quando a gente recebe assim uma prova, serve para a gente saber se derivou corretamente, né? Veja que dá para ver muito bem se você fez a derivada correta ou não, porque se eu conseguir retornar a função, mesmo que eu não tenha os números exatos, mas se eu conseguir retornar a função pelas variáveis e pelo formato, né, pelos os sinais de mais e menos, se eu conseguir retornar é porque eu derivei corretamente.